Olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber aqui essa dupla de peso aqui, meus amigos, meus professores, né, de há mais de 25 anos atrás. É verdade. Né, Sensei Najib, Sensei Miguel. Isso. Tudo bem com vocês, irmão? Como é que vocês estão? Tudo bem, tudo graças a bem. Deus. Melhor agora, viu? Oh, Estou coisa de volta boa. aqui a Caicó, né? E para quem não te conhece, Najib, aí, quem é Najib, Quem de é onde ele Najib? veio? Isso. Fala um pouco aí, depois fica a palavra aí com o Miguel. Obrigado. Certo. Meu nome, né, Neif Najib Campos Sales, natural de Juiz de Fora, Minas Gerais. Cheguei em Caicó em inícios, né, de 91. Inicialmente não trabalhei na área de educação. Em 92, entrei para o CDS, onde estou até hoje. E esse desenvolvimento aí nessa área educacional, dentro da área esportiva, né? Iniciando dentro do Colégio Diocesano. E hoje, né? Trabalho na rede pública e privada, né? No SES, né? No Antônio Aladim. E também sou professor lá no NIC, né? O Isolados de Caicó, né? Inicialmente, a minha chegada veio... A primeira vez que eu vim em Caicó foi por causa de um 7 de setembro, que é ex-aluno de escola militar. Vim desfilar, conheci a cidade. E aí deu início ao processo de ficar em Caicó logo após o término do ensino médio. Mas, basicamente, é isso. Se a gente for contar a história toda em detalhes, o negócio é longo, mas é uma satisfação muito grande pertencer à cidade de Caicó, ter pertencido, né, e ajudado várias gerações que passaram, né, pela gente, principalmente no Colégio Diocesano, onde eu estou há mais tempo, mas é uma satisfação, realmente satisfação gigantesca em ver nossos ex-alunos, você, seu irmão e todos os outros que cresceram, desenvolveram, acreditaram nos sonhos, né? Com certeza, alguma daquelas orientações que eram dadas no colégio acaba contribuindo, né, de certa maneira, para muita coisa na vida de vocês, mas o esforço de cada um é que acaba sendo de grande valia no crescimento de vocês. Bacana. E aí, Najib? E aí, Miguel? Todo mundo faz isso, de modo geral, né? Eu sou Miguel Arcanjo dos Passos Ribeiro, né? Nascido em Natal, Rio Grande do Norte. Tenho uma experiência de vida com a pedagogia, que é praticamente é o meu forte, né? Em termos de trabalho, e adoro sala de aula, eu gosto muito da aula. E passei parte da minha vida entre escola e treinos, né? Me dediquei muito à minha modalidade, o esporte, que é o judô, que eu amo gosto de tudo quanto é esporte, mas o judô é minha paixão. E aí, venho para cá, tenho 52 anos agora, acabei de fazer recentemente 52 anos. E venho para cá porque em 98, né, Gil? 98 que a gente se encontrou. 97 nos encontramos aqui, porque eu tinha uma sociedade de curso de idiomas, eu gosto muito de idiomas também. E tenho formação, né, obviamente, nível superior, pós também, no caso, nessa área. E foi o que me trouxe a Caicó. Então, chegando a Caicó, com a parte de línguas, encontrei com essa nobre figura aqui do meu lado, que eu considero mais do que um amigo, né? Praticamente uma alma gêmea, é um irmãozão mesmo. Costumo muito finalizar meus bate-papo com ele assim, dessa maneira. E uma coisa que me trouxe para cá foi exatamente línguas, mas o que me prendeu foi a magia do diocesano, né? Entendeu? O diocesano me conquistou desde o primeiro momento que o padre me chama para uma conversa bem pé de orelha mesmo e faz aquela proposta indecente, né? Quem conheceu o Padre Teste sabe muito bem disso. E eu aceitei, né? Eu disse, não, padre, é uma boa, é um colégio referência, né, na cidade, na região. E aquilo foi me cativando. Encontrei essa figura aqui no corredor, na recepção, vendo ele fazer um Deache Barai com Maxwell, ainda me lembro, viu, Najib, né? Um aluno lá, né? E eu disse, rapaz, que passapé bonito que esse cara desse. Você é judoca? Aí Najib falou, sou, tal. Aí começamos a bater um papo. E
partir dali surge uma amizade. Eu entrei para o colégio, né, no ano seguinte, como eu falei, né, em 97 eu vi com a escola. E depois eu entrei para o Diocesano em 98, né, Gi? Eu acho que foi isso. Não, acho que você veio eu vi, final de 96. Exato. Aí 97. Me corrija, por favor. Você em 97 começou a entrar no Diocesano. Isso. E agosto, julho, não, na verdade, junho para julho, isso. Surgiu a ideia. Foi, e exatamente. aí apareceu o judô que a gente criou. E o judô nos uniu, né? Mais ou menos em agosto para setembro de 97. Exatamente. Aí aparece Foi exatamente. Judô. E, assim, pessoal, vocês que não conhecem, né? Eu sou também ex-aluno do Diocesano. E em 97, onde foi a primeira escola, né? Dentro do município de Caicó a fundar o judô, né? Isso. A trazer. E tive a honra, né, de ser mentorado por eles dois, né? Tanto o Najib, eu acho que na época não sei se era faixa roxa ou era marrom. Era marrom na época. Exato. Né? E o CC Miguel já era preto. Já era né? preto. Já era preto. E aí ele trouxe essa ideia, o Diocesano comprou. Foi. Eu lembro que teve, eu acho que mais de 30 alunos na época que compraram a ideia. Fomos para vários torneios. Exato. Né? E me ajudou muito o judô, o esporte me ajudou muito na formação do meu caráter, na formação da educação, né, na disciplina. Isso. Né? Então, eu, de antemão, já agradecer imensamente por tudo que vocês ajudaram aqui a todo mundo que participou, né, inclusive a mim. E agradecer aqui publicamente, né? Acho que temos que ser gratos, né, às pessoas que nos ajudou no nosso dia. Então, sou muito grato a vocês. Isso. Primeiro por ter acreditado, né, na gente, né, como alunos. Isso. E também ter tido aquele bom senso em querer fomentar, em querer pactuar, em querer proporcionar coisas, né, para as pessoas que não tinham condições, que eu me lembro que vocês tinham um projeto também. Foi exatamente. Criado um projeto para ajudar a resgatar alunos e um projeto muito bacana. Isso. Gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre por que start foi esse que fez com que vocês quisessem, né, iniciar o judô e quem foi as pessoas que vocês se incentivaram a... Cleiton, deixa eu terminar só a minha descrição, no caso, pode ser? Pode. Aí eu fiz o quê? Então, eu retornei a Natal por questões familiares, né? Infelizmente, razões de saúde, uma série de coisas na minha família. E nesse ínter eu acabei entrando, no caso, para a rede pública, prestei concurso, né? Trabalhei na rede privada lá também, em colégios renomados em Natal, e acabei indo também para uma rede de concursos. E dali, no caso, as questões de família foram me tolhendo um pouco, né? Algumas situações. E acabei entrando para a rede pública. Então, agora eu vou seguir dentro da carreira pública. Entretanto, o judô ainda pertence ao meu ramo de atuação, né? Obviamente, tá bom? Sou da parte de comissão de graus da Federação do Estado do Rio Grande do Norte, presto serviços lá para ela, né, continuamente. E hoje estou aqui de volta, né, consultando o pessoal de Caicó como está e novamente estendendo a minha mão para ser uma pessoa de auxílio ao crescimento de Caicó, tá certo? Então, voltando lá à sua pergunta, Cleiton, na verdade, assim, a ideia surgiu, né, naquela vontade nossa de ter o judô, né? Eu tinha, como eu estava mais tempo em Caicó e essa parte esportiva, você larga do judô, mas o judô não larga de você, entendeu? A verdade é essa. E aí, eu me lembro que eu comecei no Diocesano em 92, em 93 como professor de Química, né, até hoje, mas em 93, como eu também entrei na parte do voleibol. E tinha uma primeira academia, eu acho que uma das primeiras academias aqui em Caicó, um cara trouxe negócio de luta livre e tal, e ele tinha um espaço, e eu não sei como apareceu o judô, e eu iniciei ali algumas aulas. E aí não prosperou, porque o rapaz não tinha lá uma organização dele em si, e aí a coisa parou. E depois veio, então, o Miguel. Então, lá no Diocesano, a gente pensou, vou fazer o judô e tal. E aí, essa parte, ela acabou tendo uma ajuda significativa de aceitação dessa ideia no nosso Padre Técio, né?
que deu o aval, e também Maria Gorete Silva. Exato. Né? Que sem os dois, na verdade, né, Gorete Silva, por na época ser a tesoureira, né, responsável pela administradora do colégio, então ela nos abriu uma área, né, que é tudo muito difícil, mas a gente teve uma área, e aí veio o judô crescendo dentro da cidade de Caicó através do Colégio Diocesano. Isso. Né? Então, na verdade, ali foi aonde nasceu ou apareceu o judô aqui na cidade de Caicó. É verdade. Evidentemente, nós não podemos nunca deixar de falar da importância tanto de Padre Técio como Maria de Gorete, né? No que diz respeito a O esse investimento. incentivo, a esse apoio, né, Miguel? Exatamente. Porque senão a gente não tinha condição. Então eu me lembro que eu fui para Natal para Nós dois fomos, mandar colar, fazer a lona. Vulcanização. Vulcanização que só tinha lá. Cara, um peso danado, uma lona daquela que a área nossa era muito grande. Isso. Né? E tudo foi custos, né? Então acreditou nisso daí. Naquele primeiro ano, nós tivemos realmente uma quantidade de aluno bem interessante. Foi. E a gente participou do primeiro torneio, foi em Currais Novos. Foi. Lá naquele ginásio da cidade. Isso. Né? Onde nós levamos aí, eu acho que no máximo uns 20 e poucos atletas, que já foi muito difícil levar para todo mundo faixa branca, né? Exato. E teve essa participação. Em relação à parte social, aí entra essa parte social, e hoje nós temos alguns, pelo menos acho que 2 ou 3 pretas que saíram dali. Né? Meninos que a gente conseguiu tirar de condições bem desfavoráveis. E o que nos ajudou? Na época, minha esposa, ela trabalhava com evangelização infantil. Isso. Ali na rua do Beco da Troca, ali, dos antigos cabarés ali. E ela dava aula de evangelização infantil. E numa conversa, eu cheguei, pô, Miguel, tem lá uns meninos lá que é menino de rua praticamente. É menino que... Você lembra de Araponga, né? Isso, Araponga. Araponga hoje é um homem já, né? É verdade. Mas Araponga brincava dentro de um latão de lixo daqueles, cara. E Marianca orientava e tal. Eu falei, não, Marianca, eu vou falar com o Gorete, vou ver se a gente puxa esses meninos para poder treinar judô sem custo nenhum, né? Sem o colégio apoiando. Então, dali surgiu. Ela selecionou, assim, mostrou pra gente os alunos que eram moradores daquela região e nós carregamos aquilo pro diocesano. Para mim, foi o primeiro momento que o esporte nos mostrou a grandiosidade que ele tem em relação a você dar a oportunidade, fazer uma inclusão. É uma que ferramenta social muito forte. Né, Miguel? Naquela época a gente não tinha essas palavras que hoje são muito fortes. Inclusão, a obrigatoriedade da inclusão. Nós fizemos a inclusão sem saber que estava fazendo. A gente tinha consciência que a gente estava inserindo esses meninos num ambiente melhor. Socialmente mas melhor. A gente não tinha ideia de como aquilo ia repercutir, da importância que aquilo foi para cada um deles. Isso. Né? Então, eu acho que, novamente, se nós não tivéssemos os apoios que nós tivemos e botar esses meninos para viajar, né? Depois eu quero até falar um negócio de Araponga, porque o Miguel vai falar um pouco da parte da importância desse judô vindo para Caicó. Vou deixar que ele gosta dessa área de história, né? O historiador Miguel, né? Mas existem fatos, cara, que a gente fala assim, acha que é coisa que não acontece no cotidiano. E aconteceu, entendeu? De situações que nós tivemos quando esses meninos foram a primeira vez para Natal, numa competição regional, né? Aí, então, Miguel, você dá essa parte introdutória do judô para Caicó, da importância, né, social verdade. Que foi na época. Tá certo, Najib. Olha, ele está coberto de razão aqui, no caso. Cleiton, não pode fazer nada se você não tiver uma parceria, né? Ninguém faz nada só. Isso é verdade. Então, Gorete e Padre Técio, eles foram imprescindíveis. O padre, primeiramente, eu não sabia que o padre tinha um conhecimento da parte do jiu-jitsu.
Então, padre, olha, eu conheço o jiu-jitsu e tal, ele conversando comigo, né, sobre a possibilidade de implantar o judô, né, no colégio. E, como eu falei para vocês antes, eu conversando com o Najib, assim, informalmente, ele disse, você é judoca, né? Aquela coisa, repito aqui a pergunta. Ele disse, rapaz, sou e tal. Aí falou que era mineiro, né? Treinou no Elefante Branco, veio de uma raiz muito forte, de uma árvore muito forte de Belo Horizonte, entendeu? O CC dele muito famoso a nível de CBJ, até no caso internacionalmente falando. E aí a gente trocou uma ideia, eu disse, rapaz, eu sou aluno de Barreto aqui e tal. Eu expliquei para ele do clube que eu vinha, né? Oriundo, obviamente. E aí ele, enfim, nos afinamos. Aí, que não tem judô no colégio? Ele falou, não, rapaz, não tem não, porque ele falou, eu dei aula ainda, ele falou isso pra mim, lá fora, até me levou depois pra fazer um treino, né, numa academia aqui perto, inclusive eu conheci o pessoal do jiu-jitsu por lá, né, na época de Erivaldo, que chamava o apelido dele, o Erivaldo... Caicó. Daquele Caicó, exatamente. Foi campeão também, né? Naquela época. Inclusive, ele que organiza a Corrida de Santana. Ah, né? que legal, cara. Beleza. Hoje é ele que Beleza, tem, um abraço tá para ele, viu? Isso aí tá sempre à frente, né? Do esporte, isso é tempo, legal, muito bom. E aí o que acontece? Fui lá, treinei com o Najib, trocamos ideia, ele ia para um Jubes, Jogos Universitários, né, Najib? Daqui. Eu ia falar agora, a gente exatamente, treinamos, trocamos uma ideia lá, né, com ele. Ele disse, pô, Najib, eu não vou porque tô parado aqui da universidade, parei um pouquinho para vir para Caicó. E aí, mas eu dei uma força para ele treinar um pouquinho e segui até Natal. Aí Najib foi até Natal, participou dos Jogos Universitários da UFRN. E em seguida ele foi para. Você foi para o Jubes aí, né? Não. Fui Ah, não, só foi o interno mesmo, é verdade. E nisso ele retorna e a gente dialogando, pô, não tem judô aqui no colégio e tal. Colégio desse porte, né? Que o Diocesano é um colégio de porte. E aí ele, não tem. O que você acha de implantar? Daí como é que faz? Fomos dialogando, levamos para o padre. Então o padre conversou comigo, com ele, e nos deu carta branca. Mas Gorete também foi imprescindível, porque Gorete é quem liberava, né, os investimentos, aquela coisa do colégio. E chegamos nesse patamar. Repetindo um pouco o que Najib falou, parafraseando. Mas essa parte da história foi porque você vai estudar uma arte marcial, especialmente essa tradicional que é o judô, você vai, obviamente, se apegar à questão do que é o Japão. E o Japão, nesse caso, ele implantou nas escolas. Então, por isso que o judô é muito forte nas escolas. Escolas e universidades. De modo geral, não tem judô clube lá, não tem? Tem. Mas, de um modo geral, o pessoal trabalha muito em escola e universidade. E aí a gente pôde trazer justamente isso para cá, para Caicó. Conseguimos, né, convencer os pais de vocês, né? Você também era da época, embora chegou um pouquinho depois, aquele primeiro grupo, né, que a gente teve, e a aceitação foi muito boa. Mas por que a aceitação foi boa? Porque eu acho que nós dois tínhamos aquele perfil pedagógico e a gente passou por escolas muito fortes, essa questão de olhar o qualitativo técnico, né? Observar, no caso, a formação de modo geral, para você poder chegar no nível de atleta. E eu já vi essa cultura de ajudar atletas carentes, também no caso, ou pessoas carentes, melhor dizendo, né? Primeiro você é a pessoa, depois você é o atleta. E o atleta vira uma pessoa, na verdade, obviamente, em especial para a sua comunidade, para o seu nicho social, né, de modo geral. E aí, Najib, conversando comigo, falou que Marianca, a esposa dele, pessoa maravilhosa, viu? Por sinal, Najib, eu sou apaixonado pelos dois. Tá bom, adoro eles dois, tá certo? São dois irmãos que eu ganhei aqui em Caicó, né? Caicó, essa terra, para mim, me trouxe muitas bênçãos. Nossa Senhora de Santana, que, né, eu agradeço bastante, até pela minha filha mesmo, Gabriela, né, mais velha. E aí, o que acontece, Cleiton? Eu conversando com Najib, ele falou, a Marianca faz uma evangelização, Miguel, e tal, e tem uns meninos lá, rapaz, vamos trazer para cá e tal, tem algum empecilho do colégio e tal. Vamos falar com o Gorete, né, porque o Gorete pode não querer, de repente, tem aquelas barreiras que são naturais do ponto de vista administrativo. Mas foi muito bem-vindo. Então, ela aceitou a ideia, Marianca selecionou, né? O que seria o selecionar? Ver que seriam aqueles que mais precisavam. Não é a questão de, dentro da exclusão social, você já ter mais um processo de exclusão, né? Processo excludente. Não é isso. Era observar quem mais precisava. E ela pontuou muito bem em histórias de vida, né, Najib? Muito tocantes, viu, Cleiton? Por sinal. E o judô foi uma ferramenta muito boa. E hoje, eu confirmo o que ele falou. Nós temos hoje frutos disso aí, que são homens, né, formados, já montaram suas famílias, ou que não montaram são pessoas que vivem dentro de uma retidão, né, social, e ao mesmo tempo também saíram faixa preta. O ciclo, o ápice, né, da arte marcial, ou seja ela qualquer que seja, é você chegar numa faixa preta, você mudar de um ciclo básico para um ciclo avançado. Mas isso não é uma premissa, isso não é primordial, isso não é
não é o foco, né, geral do que a gente vinha trabalhando. Nós trabalhávamos, vocês, como você mesmo acabou de falar, você ganhou disciplina, você ganhou determinação, você ganhou... Pô, você está coordenando isso que você tem aqui hoje, envolve um pouco de você ter uma modificação interna, ou algo que foi plantado em você, ou algo que você já traz na sua personalidade, de uma maneira muito latente, né? E se também não tivesse sido plantado, se esse aqui era o seu objetivo de vida, você ia conseguir alcançar. Mas que o judô ou qualquer uma outra arte marcial é uma ferramenta importantíssima nisso, eu acredito que sim. A minha vida, eu falei ontem pro pessoal, na verdade, que eu vivenciei coisas na minha vida que podiam ter me jogado no fundo do poço. E eu não cheguei lá porque eu disse, eu não vou. Né? Eu disse, eu não vou, não vou, não vou. E eu me lembro muito bem, além da fé em Deus, o judô. O judô foi demais. Então, eu acredito que você, quando treina isso, você aprende uma cultura de resiliência. Isso aí pode até a gente tá chovendo molhado, né, Najib? Mas é verdade. Najib é um exemplo de resiliência. O cara largar uma escola militar, numa formação que ele hoje poderia estar extremamente, não que ele não esteja bem, ele está ótimo, a meu ver, né? Mas ele poderia também estar lá no quartel, terminando a carreira dele, né? Como um militar aposentado, né? Etc e tal. Mas ele não tomou aquele baque, né? No caso da vida, como assim, pô, agora eu tenho que tomar minhas rédeas de vida em Caicó, no Seridó, né? Com algumas, né, dificuldades, algumas barreiras culturais, que é natural isso, né? Acontecer. E ele tá aí, o cara conseguiu fazer 3 formações, conseguiu persistir no judô, né? Deu aula junto comigo, eu ajudei a graduá-lo, que é uma coisa importantíssima isso, Cleiton. Nós não fomos tocados pelo bichinho da vaidade. Isso é muito importante. Você tem que ser autoconfiante, determinado, né, no que você quer fazer, mas você não pode ser tocado pelo bichinho da vaidade. A vaidade destrói qualquer um. É um vírus que ele corrói, né? Então você, mesmo sendo um empresário bem-sucedido, essa parte relacional, sabe, de entender que você também é gente, você também é pessoa, isso é muito importante. E vale aqui um recado. Muitos grandes administradores de empresa hoje procuram artes marciais. Jiu-jitsu, karatê, kendo. Você pode ir a São Paulo, você pode conversar com um cara, um businessman daquele, né, no caso, e o cara vai dizer que na cultura dele de disciplina, determinação, o cara pratica pelo menos kendo, ok? O kendo é a arte de você conduzir a espada, né, a katana. O que é que isso tem a ver? Porque você tem um livro, não sei se você chegou a ler, eu recomendo que você leia também, Cleiton, que é o livro dos 5 Anéis, de Miyamoto Musashi, ok? Então, pegando um vínculo com a história, né, um grande espadachim japonês, que se propunha a desafiar os melhores do Japão. Então, ele, segundo dizem, né, nos relatos do livro, ele chegou a matar, no caso, 60, ou foi um pouco mais de 60, no caso, espadachins que o enfrentaram. Okay? Tanto quando ele foi desafiado, quando ele também desafiou. E o que isso quer dizer metaforicamente falando? Que você, como um empreendedor, trazendo para o mundo dos empreendedores, né, você precisa se desafiar, tem que estar pronto para o desafio. E a disciplina, a resiliência, a capacidade de ir em terrenos mais hostis, você ganha da marcialidade. Você pode entender, pelo menos, nesse mundo que não temos mais as guerras, né, dos campos feudais do Japão, né, você tem, no caso, as guerras da vida, as batalhas da vida. Verdade. É verdade? E aqui eu estou diante de um samuraizão, tá certo? Que me inspira também, me inspira bastante esse cara. É verdade? E aí a gente foi cuidar desses meninos aí. E hoje a gente está vendo muitos frutos surgindo, né? Ontem, inclusive, eu fiquei surpreendido com a quantidade de faixas pretas que tem em Caicó, né? Isso. Eu fiz há mais de 25 anos atrás, exatamente, que iniciei em 97. Exatamente. Era todo mundo faixa branca, né? E foi desenvolvendo. E ontem, quando houve um reencontro do pessoal, né? Eu fiquei espantado, na realidade, muito feliz pela quantidade de pessoas que hoje estão graduadas. Exatamente. Né? Exatamente. E aí eu pergunto a vocês, qual a sensação que vocês têm em ver que tudo aquilo que aconteceu, né? Lógico que cada um tem seu merecimento pelo fato que eles chegaram pelo fato do esforço deles, mas grande parte disso aí foi a lei da semeadura, né? Isso. Vocês terem plantado, ter convencido o pessoal a importância, né? Qual a sensação que vocês têm em ver uma turma de ontem, né, repleta de faixas pretas, que foram vocês que iniciou esse plantio? Eu acho, assim, a sensação é a melhor possível.
Para mim é a mesma sensação hoje quando eu vejo qualquer um de vocês se destacarem dentro da cidade de Caicó ou fora da cidade de Caicó, né? Você não, de repentemente, Cleiton não é preta, mas houve o seu crescimento na sua área profissional. Isso. Para a gente é uma satisfação. Enorme. Né? A gente, quanto professor, e é uma coisa que eu sempre falava nos terceiros anos, naqueles aulas da saudade, ou aquela aula final do terceiro ano, eu falava muito em relação ao que eu de certa maneira, entre aspas, eu pedia que vocês saíssem do colégio e que fossem pessoas boas, né? Condizentes com as orientações do que é do correto. Isso. Né? Apesar que hoje o correto é uma palavra que está muito de Flexível. referências, né? É muito difícil, mas aquela íntegro, né? Você Isso. ser íntegro. E quando vai para a área de esporte, a área do judô, é uma satisfação muito grande. Evidentemente que as gerações que vão entender o que é preta, elas mudam. As pessoas, as gerações desses alunos que vão pegando preta, elas vão mudando. Né? Tem muita gente que acha que pegar o preta é o seu ápice. Não é. Não é. Na verdade, dentro do pensamento judoístico, é ali que começa a sua grande responsabilidade. A maior responsabilidade, você colocar uma preta na cintura. E você vai transcender para o universo de mais, você falou, responsabilidade, mas de um crescimento pessoal, sabe, espiritual. Você não precisa ser mais... Você não dá para você ser arrogante, não combina com o que Cano, né, queria. Então, assim, pra gente... Tem uma parte filosófica muito, né, muito grande, profunda, né? Profundo. Que nós estamos esquecendo. Nós, o que eu digo assim, o nosso universo, com algumas ressalvas, por exemplo, eu me lembro muito disso. Modéstia à parte, Cleber, desculpa interromper, tá, Nagir? Que é isso. Eu tô 4º grau hoje. Poderia ser hoje um Kodansha. Tive um atraso de 10 anos. 10 anos é muita coisa numa prática de um judô. Mas o judô dentro de mim, ele não saiu, como o Nagir falou muito bem no começo, desculpe, ok? Eu tenho um tatamezinho em casa, um quarto que foi do meu sogro, e lá eu tenho meus equipamentos de musculação, de funcional, e eu boto o kimono, faço borracha, parece que eu estou treinando com alguém. Então, aperfeiçoo as técnicas, estudo as técnicas, levo para os meus meninos lá do colégio, que eu dou aula, né? Como eu falei para você antes da gente ligar aqui todo o equipamento. E muitas vezes eu recebo muita gente de fora, de outros colégios, outros judoclubes, vão me visitar, porque meus meninos fazem amizade. Isso é muito benéfico no judô, né? Fazer amizades diversificadas. E faz parte do crescimento. Então, eles quando chegam para mim, dizem, pô, eu pensava que você, Miguel, era um cara assim. Aí eu recebo com um sorriso, a gente treina, né? Temos aquele horário que a gente estende, converso com eles, corrijo uma técnica, outra. E eles dizem assim, pô, cara, que aula, modéstia à parte, sabe? Nunca passei por isso. Se fosse onde eu andei, tem sensei que puxa a orelha, reclama, então fica falando mal de outro sensei. Eu não faço isso. Então é porque você tem que aprender que você está sempre abaixo. Como você viu ontem, sensei Marco de vermelho e branca, né? Você vai analisar que aquilo ali tem um símbolo. Ele simboliza e traduz uma mensagem muito importante para nós de artes marciais, principalmente. A vermelha é a última faixa do judô, pelo menos em sistemática, né? E a branca é o início, não é verdade? Então, ali é para você lembrar que essa volta que é dada, Cleiton, é sempre para você lembrar que você pode voltar para o início. Entende? E aquilo faz parte da vida. Se você pegar, no caso, o símbolo do Yang, do Yin, né? Que são o que, né? Para a cultura filosófica e espiritualista, voltada para todos os aspectos que moldam o povo asiático, né? De modo geral, você vai encontrar ali, no caso, sempre esse jogo duplo, né? De você estar sempre vivenciando o equilíbrio, você buscar sempre equilibrar. E lembrar que você tem sempre um lado mal, mas que precisa ser compensado com o lado bom, e o lado bom, que muitas vezes ele tem que, no caso, entrar em capacidade de se remoldar, de se reconstruir, enfim, se refazer. Então, você não pode ser austero, você não pode ser arrogante, você não pode ser prepotente, você não pode ser intolerante. Na verdade, você tem que ser uma pessoa que ajude o outro a crescer, para chegar pelo menos próximo do que você já chegou, ou até que ultrapassar, em vários aspectos, né?
Entendeu? Então, como eu falei, o bichinho da vaidade não pode te picar ali. Então, quando o Najib falou aqui, a gente vê muito isso hoje. Você pegou uma preta, eu sou faixa preta agora. Aí você faixa preta, você não vai carregar tatame? Não, eu não vou. Não, vem carregar tatame. Se o grupo precisa. E a Masta, e a Sorriro e a Masta. O Marco até falou sobre ele ontem, né, rapidamente. O cara estava nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, 2016, né? Najib, eu acho. Mais ou menos isso, 2014. 2014 foi a Copa, 2016, Rio de Janeiro. Ele estava dando a entrevista, autógrafo para algumas pessoas, já técnico da seleção japonesa. Conselheiro, eu acho, da parte do Kodokan, Fiji, coisa assim. O cara viu um papel no chão, ele pediu licença, foi lá, apanhou o papel, no tatame, no dojo, Shiaijo, apanhou, colocou na lixeira. Ele voltou para continuar dando entrevista. O respeito, você vê ali um caso de humildade. Ele atende a todos, conversa com um, conversa com outro. Por quê? Porque a faixa não pode subir a cabeça. De jeito nenhum, mas a gente vê muito isso hoje, né? Lamentavelmente. Então, ela só te coloca num patamar que você tem mais vivência, entendeu? Um pouco mais de experiência, porque você vai trocar experiência, né, Cleiro? Você percebe que você aprende com o outro o tempo todo. E o judô, ele é pedagogicamente muito necessário nesse aspecto. Então, eu concordo aqui com o que o Najib falou. Tem muito preta hoje que precisa mudar a mentalidade dele, entendeu? Não pode continuar dessa forma. Mas não tira o esforço, né, de todos que fazem hoje a Associação Caicões de Judô de promover e de fazer com que os pretas, que aconteça isso, que isso faz uma associação forte, né? Muito forte. É verdade. E em relação ao que eu só queria complementar, estava um tempo querendo falar sobre isso, em relação, Cleiton, a muitos podem chegar e falar assim, Miguel falou que o bichinho da vaidade, né, em relação à criação do judô em Caicó, e por que ele surtiu efeito em todos os pontos. Porque quando a gente fala surtir efeito, é porque nós tivemos, por exemplo, o Tiaguinho, né? Tiago, que a gente chamava Tiago Purifique, Tiago Purifique, né? que ele veio de água, Purifique. Mas Tiaguinho, que é da sua turma, né? Exato. Foi basicamente o primeiro atleta de Caicó e para Campeonato Brasileiro. Um campeonato brasileiro sendo faixa verde. Exato. E Né? ganhando a seletiva. E ganhando a seletiva. Ganhou a seletiva. Né? Foi para Goiás, Goiânia, né? Foi. Caldas Novas. Caldas Novas, né? exatamente. Um esforço gigantesco e depois disso tivemos vários. Mas eu acho que um ponto que casou o judô dentro da cidade de Caicó e a gente conseguiu passar isso, foi que eu falei isso ontem. Ontem eu falei exatamente isso. Só não seguiu os direcionamentos, a nossa ideia, quem não quis. Verdade. Agora, por que deu certo? Estilos. Isso. Miguel é um pouco mais novo do que eu, mas de uma escola de judô mais agressivo que a minha. E a minha escola, técnica, de detalhe, Isso. de aonde pisar, o que fazer, o que puxar, onde Isso, olhar, isso. mas com agressividade. É. Mas não tanto quanto aquela coisa combatente. Isso. Né? Eu e Miguel, a gente fez alguns treinos, eu lutando contra ele. E eu sentia isso. Eu sentia a voracidade dele, que a gente, ninguém quer perder, ninguém quer... É natural. É natural. Ele colocou o kimono, do sistema, né? A gente cumprimentou, deu hajime, vamos lá. Mas até a gente pregava pra eles, né? Não sei se você lembra, Cleide, ele dizia que era, sem luta deu de compadre, vocês são amigos, né? Vai ficar enganando e enrolando ele a luta de compadre, isso não existe. Treino, Tem que treinar firme, treinar forte, né, Najib? Mas não tinha jeito. Ele e Saulo não tinha como, não. Era uma duplinha perigosa. É uma duplinha perigosa, né? Dupla das bombas. A gente vai chegar nisso aí. Vamos chegar lá, né, Cleide? Mas então, assim, eu me lembro que Miguel pegava, amassava, puxava, e eu olhando as perninhas de Miguel ali, aí vira e mexe, eu ia um pouquinho, batia lá um DHzinho, quando melhor DH que eu vi toda a minha vida judoística. Pá, caía. Né? E ele, na força, pegava essa cabecinha dele, esfregava na minha, eu falei, os caras querem me deixar careca. O tourinho, né? O tourinho. Então, assim, o judô, na verdade, Caicó, ele teve algo que não teve, acho que
poucos são os locais onde você consegue ter duas visões do mesmo esporte com pessoas de um conhecimento gigantesco, que é Miguel, que eu não tenho esse conhecimento. Imagina. Eu sou o trabalhador braçal, Imagina. entendeu? Até hoje eu não sou muito dessas burocracias de muita coisa, não. Não, é verdade. Ele sabe disso. A gente fez educação física junto. Foi. Vamos fazer um trabalho. Miguel, ó, É verdade. o meu negócio é vale o que A tá parte escrito. teórica é ele igual, deixava pra eu o meu destrinchar negócio é mais. igual o Imagina. jogo do bicho. Vale o que tá escrito. Esse negócio de espaçozinho e tal. Né? Que eu sei que é importante, né? Tem colegas que eu falo isso de trabalho até hoje e esse cara olha pra mim e tem vontade de me degolar por causa de toda aquela burocracia de um documento, né? Que eu sei que é importante. Eu tiro onda, mas eu sei da importância. Mas o judô pra gente foi assim. Então teve o lado Miguel, da experiência de meu, do conhecimento de como ele foi ensinado, e teve o meu lado. Então, as pessoas que souberam aproveitar e pegar essas duas partes, eles se destacaram. Eles conseguiram entender essa ideia. É verdade. Né? Que você não pode ser nem totalmente só força, nem também totalmente só técnica. Exatamente. Porque para você poder aplicar a técnica, você tem que ter força. Condicionamento. É o condicionamento. Então, esses dois pontos, eles foram extremamente importantes para a gente poder se destacar nos Jogos Interdiocesanos que você participou. Foi, né? participou bem. Participou bem. Eu me lembro de Cleiton na participação dos Jogos do Dom Bosco em Petrolina. Isso, né? exatamente. Petrolina. Eu me Integrou lembro a equipe, daquela equipe. É verdade, equipe e muito aí boa. nós tivemos... Ali era a demonstração de como esse resultado, né? É verdade. Como eu falei ontem, a gente chegava em determinados jogos, os caras de Pernambuco, os caras falavam, ei, lá vem os gordinhos, lá vem os gordinhos de Caicó tirar nossas medalhas. Mas, porra, é uma realidade. É verdade, treina forte. E o tempo passa rápido. Passa muito rápido, Cleiton. Passa para todo mundo e eu fico lembrando aqui, vocês falando, vem na memória afetiva vamos dizer assim, a harmonia que foi feito, né, o time, né, que tá, com o Suedes, com o Thiago Corifique, Gerson Delfino, Saulo Bulhões. Isso, grandes nomes, né, grandes Bruno nomes. Varinha, Eustáquio. Isso. Isaac ainda participou, Isaac Toyotinha. Saulo não, qual é o nome daquele que é sobrinho oh, meu Deus, sobrinho de Eustáquio. Sim, o Sávio. Isso, Sávio. Grande judoca. Foi muito bom Sávio. Cresceu muito Emanuel também. Emanuel Jefferson. O Daxon, né? Rênio. Daxon, então, nesse fato. Daxon foi campeão brasileiro. O Daxon foi o campeão brasileiro escolar. Foi o maior campeão, foi aquele que teve maior títulos dos Jogos Interdiocesanos. Foi ele. Exatamente. Todos os jogos ele era campeão dos Jogos Interdiocesanos. Daxon era um bebezinho, né? Era Isso. Um boyzinho. Ele era o mais novo. Faixa azul ou amarela naquele... Ele era a gente criança do grupo. Lembra que a gente tinha que andar a pé para chegar no ginásio da competição e ele ia... Como ele era mais graduado, ele era amarela. E tinha alguns que eram azul. Acho que você era azul. É verdade. Aí ele desse tamanhozinho, tirando onda com vocês. Vocês vão me carregar, tá? Lembra aquela zona toda? Aí tu atravessou a ponte. Exatamente. Foi exatamente. Foi legal aquele desafio, né, Cleiton? Você lembra que a gente tava assim, era uma banda, Jeremias não bate corner. Ia cantar lá do outro lado, Juazeiro. E nós atravessamos. A ponte Juazeiro, se vocês querem ver, né, a gente estava em comemoração, a gente tinha que fechar nossa missão lá, exatamente, né? Perfeito. E aí, Cleiton, os meninos tudo agitados, queriam ir, muita menina bonita, né? Nos jogos, aquela coisa toda. Vocês estão afim de ir mesmo? Aí a gente tem para o alojamento. Eu não sei. Você foi para o alojamento, lá, você eu foi. Não sei o que era. A gente tava comendo na orla, né, ali, né, de repente, ali na orla de Petrolina. E aí os meninos, surgiu aquela coisa, tudo adolescente, os hormônios tudo borbulhando lá. Vamos, não vamos. Só para vocês querem ir mesmo, vamos, então não vamos. A gente vai como? Vamos a pé. Meu amigo, nós saímos da orla de Petrolina. Atravessamos Juazeiro. Que coisa louca, hein, Cleiton? Mas ali foi um momento deles se firmarem, confiarem no que sabiam. Primeiramente, a questão de segurança. Eu tava meio doido nesse dia, eu confesso aqui.
Mas, pô, eu tô lidando com um jovem, é verdade, um monte de adolescente, né? Mas os tempos eram outros. De qualquer maneira, eu me lembro que a gente tava atravessando a ponte, aí alguém falou, a gente via o São Francisco, né, bravo ali. Não sei o que será maré, como é que era aquilo. Alto, né, gente? Dá pra ouvir o som da água, né, Cleiton? Coisa espetacular. Aí isso acho que foi suave. Você vê uns caras ali do outro lado ali, né? Aí eu disse, pô, a gente corre, não corre. Rapaz, se der bolo a gente come, se der galho a gente quebra, né? Aí disse, alguém vai ter que tomar banho de rio aqui, né? Sem querer. Mas foi um momento assim ímpar. Fomos, com a graça de Deus, do outro lado. Curtimos o momento lá, né? Não sei se chegamos a ver a banda tocar, não me lembro. Mas voltamos em segurança, com tranquilidade, né? E fomos para o alojamento, foi um momento que marca, assim, na memória afetiva, eu vi, rapaz, esses boys viraram homens hoje, que aprenderam a enfrentar uma adversidade, que foi atravessar uma ponte que queriam ver uma banda tocando e, ao mesmo tempo, perderam o medo de enfrentar qualquer um que aparecesse na hora, né? Né, Cleiton? E voltando aqui, se a gente fosse aqui, cada um fosse falar, né, voltando aqui a esses 27 anos atrás, sim. Aí, qual seria a coisa que você acharia que marcaria? Cara, esse aqui foi o dia que me marcou. Seria uma graduação, a nossa primeira graduação? Seria a transformação de alguma pessoa lá? O que é que vocês poderiam se lembrar desses 27 anos atrás que ficou marcado para você? Eu fiquei sabendo que soltaram uma bomba lá. Você ficou sabendo, né, Cleiton? Tá certo. Quem foi o primeiro de tudo, né, Cleiton? Sempre teve o primeiro. Você lembra qual foi o banheiro? Tá? Você lembra qual foi o banheiro? Que quase matou quem tava lá. Não sei como não achou os óculos do padre. Tinha um cara, eu me lembro que tinha um cara no banheiro que ele achou que a alma tinha ido embora naquele momento. Tinha um funcionário, foi batendo no céu e voltou. Eu fiquei sabendo. É verdade. Você estava treinando, né? Eu me lembro, você estava treinando. Todo mundo tinha acabado de trocar de roupa, fomos entrar pro treino, daqui a pouco, né? Arrancou quase o telhado ali. Arrancou quase o telhado. Mas eu vou lhe dizer, sinceramente, cara, olha, não dá pra eu listar, porque cada momento nos traz uma situação ímpar, né? Eu tenho duas na minha memória. Uma bem familiar, que foi Renata, minha filha, né? Hoje farmacêutica e tal. Quando ela foi para uma competição em Natal, lá no Marista, ou no Neves, eu não me lembro, foi um daqueles Acho que foi do Marista, na Gina. Que ela era faixa azul, amarela, e ela lutou, a primeira luta ela lutou, ganhou, aí na segunda ela perdeu. Aí eu olhei para ela, ela olhou assim pro campo, era o ginásio e tinha uma área assim atrás, e ela chorando sozinha. Aquilo me marcou muito. Agora, aqui realmente mexe com a minha mente, toda hora que eu lembro, foi exatamente a primeira competição dos nossos alunos em Currais Novos. Quando entrou aquele bando de faixa branca. Isso. Ninguém com kimono trançado, tudo kimono liso. A maioria kimono brim, é verdade. E que quando eles se postaram dentro do dojo, por sinal de palho de arroz ainda. Era. Lembra? Na época, lembro. Aquilo era o cão dos cão. É verdade, viu? Foi, velho. Quem treinou ali sabe o que... Eu vejo muito isso em vários podcasts. Se hoje você pega um kimono desse, de espuma, uma borracha tal, aqui dali, o rosto não precisava passar no tatame, já te cortava. E já, é verdade. Você saía, parecia que você não tinha lutado judô, não. É parecia verdade. Que você dava uma escoriação. Você estava lutando com um tigre. É verdade. Mas ninguém te arranhou, era o tatame que queimava a lona. Porque era uma lona muito seca. E os caras esfregavam a mesma cara do outro no chão. Verdade. Na hora de estrangulamento, chave de braço, imobilização. Mas aquele momento que a nossa equipe ali estava postada, que tocou o hino nacional para a abertura do torneio, que eu vi aqueles alunos, cara, veio uma coisa de dentro assim, que ao mesmo tempo me remeteu aos momentos iniciais das competições que eu participei, desde criança, desde depois
adolescente, atleta da escola militar. Aquilo me veio tudo à mente assim. Eu falei, cara, não era um sonho, porque a coisa não foi sonhada para se ter uma equipe. Para a gente dar aula de judô. Não foi sonhado. Foi. Aconteceu. É. Mas quando eu vi aquele ambiente, isso me marca até hoje. Então, toda vez que início de competição, que toca o hino nacional, que eu vejo os atletas postados, eu tenho essa emoção interna e me remete àquela imagem lá em Currais Novos. Entendeu? De uma satisfação. Eu fiquei... Eu fico muito emocionado. Não tanto, assim, quase igual a Miguel, só que Miguel, ele se expõe. É verdade. Ele coloca, mas eu às vezes Bota também, pra fora, bota né, pra os olhos lacrimejam, mas Mareja. na hora eu me deu vontade de sair assim e chorar mesmo. É. Chorar de emoção, de emoção ver positiva, aqueles meninos pegando, iniciando a trilhar um caminho que a gente não sabia onde ia dar. Isso. Na verdade, então, eu acho que aquele momento ali foi muito emotivo para mim e esse da minha menina também. De eu ver, assim, como o desgaste emocional, né, que pode acontecer com qualquer um, né, no momento de perder uma luta Tem ou razão. até mesmo de ganhar. Tem razão. Né? Nós tivemos aqui, só para contextualizar isso, atletas, por exemplo, o filho de Descartes, Sim. cara, Grande atleta. não Grande tinha atleta. uma luta quando ia chegar numa parte principal que ele não caía no choro e falou que ia embora. É verdade. A gente tinha que quase ajoelhar para Arthur. Arthur, você vai conversar conseguir com decar ele, né? a mãe. E ele ia chorando, iniciava a luta e ganhava a luta. E era ganhava a campeão. luta. Ele revertia Então, assim, esse lado o emocional, resultado tá? ali, é verdade. Era muito grande. É verdade. E você, Miguel, Eu, o que você lembra aí de nossa, importante? para mim, eu acho que todos foram muito importantes, mas eu concordo em todos os aspectos quando você fala do primeiro. O primeiro sempre é muito marcante, né? Quando eu vi Saulo lutando ali, com todo respeito ao pessoal de Currais Novos, né? Que ajudou muito no nosso crescimento, né? Esse intercâmbio com Currais Novos, já eram atletas já mais avançados. Era um faixa verde, Faixa ele ganhou do verde faixa já, verde. e Saulo ganhou. Saulo lutou muito bem, faixa branca ainda, aplicando fundamentos, né, Najib? Ali com muita precisão. E ali surgiu um campeão. Então eu falo muito isso, meu eterno campeão, que ele foi o primeiro, né, da lixa. Parece uma coisa muito insignificante quando você fala de um evento, né, em Currais Novos, mas foi muito marcante para nós, que era o primeiro passo que estavam dando em competição. Na verdade, então ali foi muito bonito. O outro foi quando o Darquinho foi campeão brasileiro, né, pela FNDE. Eu recebi uns parabéns, assim, muito... A gente via, assim, a verdade, né, no olho da pessoa, no aperto da mão, no abraço que foi dado, na entrega do troféu de quinto colocado que o diocesano ficou pela Federação Norte Rio Grandense de Desporto Esportivo, né, de Desporto Escolar, perdão, e de professor Fábio Romano, né, chegou para mim, um honroso quinto lugar dado ao Colégio Diocesano. Miguel, que trabalho, que coisa, sabe... Aí disse, não, o nosso trabalho lá tá de vento e poupa, sensei, porque os meninos também estão correspondendo. Samara também estava nessa. Samara também estava nessa. Darquinho foi campeão, Samara foi prata, se eu falho a memória. Arthur Maris, outro grande atleta também, que modificamos vidas, né? Como ele falou muito bem. Arthur hoje é procurador aqui, né? Se eu falho a memória, encontrei com a mãe dele. Exatamente, do município. E um menino que tinha tudo para ser desacreditado. E a gente lá nunca desacreditou. Você pegou cada um de vocês, Cleiton, como você mesmo falou. Não importa ter chegado à preta, importa ter tido a oportunidade, ter tido contato com essa ciência, na verdade, marcial, mas no ponto de vista de formação pedagógica escolar, ajudou muito a vida de vocês, eu acredito, de um modo geral, né? E Arthur foi campeão brasileiro, Arthur também, não foi? Foi campeão. Eu não me lembro, assim. Ou ele foi prata, não estou me lembrando agora. Inclusive, eu queria essa foto, por causa do livro. Sim. Eu queria essa foto, no caso, colocar lá, de Arthur Maris, né? Se estiver me ouvindo, Arthur, né? Por favor. Tá certo? Nos vendo, né, Cleiton? Que é melhor. E aí, pronto. Aí eu recebi também uma congratulação de Sensei Tadao Nagai. Tadao Nagai vendo Darkson lutar. Isso é bom, viu? Muito bom. A gente tá na arquibancada orientando. Acho que o Edson estava lá também. Se eu não me falha a memória. Bruno Serino também estava lá. Eles foram muito elogiados nesse campeonato. Delfino, Jefferson Delfino.
ficou em quinto colocado, mas muito bem. Enfrentou uma chave muito longa. O filho de Dr. Henrique Baltazar, né? Kelsey também lutou muito bem. Entendeu? Então eles foram classificados assim entre os 5 primeiros colocados, com exceção de Darkson, que foi campeão. Obviamente, e a menina, né? Samara também, a prima de Saulo, foi muito bem também nesse evento. E aquilo marcou, porque mostrou a capacidade. Assim, a gente está no caminho certo. Só depende deles quererem ir além disso aí, né? São vários momentos, Cleiton. Outro também foi quando o Najib foi graduado faixa preta, porque eu queria, né, ter um preta do meu lado. Eu não me conformava com o nível dele. Ele tá parado na marrom. Na verdade, também eu fiquei muito feliz com isso. Enfim, foram vários. Mas elencar, listar assim é muito complicado. Mas como você mesmo falou, tem sempre alguma coisa que marca, né? Alguma coisa que marca. E trabalhar com vocês foi fantástico na minha vida. Sem pretensões, né? Foi uma coisa muito natural, né, Najib? A gente sentou assim para dar aula e cada treino era um treino. E a gente treinava com vocês e... Enfim, foi maravilhoso, sabe? É difícil de listar. Mas eu acho que esses que trouxeram um retorno para a cidade, sobretudo também, que as pessoas ficaram sabendo, são notícias, né, que correriam naquela época, foi muito bom, sabe? Foi muito prazeroso, foi realmente marcante. Gratificante. Gratificante também. E o que me marcou, de fato, foi essa bomba que soltaram uma vez. Que botaram a culpa em você, não foi, Cleiton? Botaram a culpa na minha conta, você Em acredita? você e Saulo, né? E você e Saulo, não foi, Dois Cleiton? santos. Eu me lembro. Nossa hoje a gente ia pro Senhora. treino, né? Esse dia marcou muito, porque Marcou nessa época, muito, né? ele estava fazendo cursinho também no CDS. É verdade, né? ele tava... Terminou, Foi. né? Aí logo Foi. em seguida, Se arrumar, ir pra aula, né? aí a gente passou ali Na portaria com o seu Manel, né? O seu Manel, a gente né? passou ali em frente ao cemitério e vendia bombas, Sim, né? exato, né? E aí a gente passou, né? Época de São Só João, passou, né? né? Festa Só passou, junina, eu só vi. passou. Aí eu me lembro que a gente tava treinando, né? E terminou o treino. Sim. E a gente se cumprimentou. É verdade, E né? de repente, Foi. do nada, Do nada houve uma explosão. foi uma explosão. E a O cara que eu tava no já banheiro ao lado, a alma foi embora. Foi verdade, foi um ato bem... Eu me lembro Nossa, Cleiton, que eu que já ia coisa. embora, já perto do quarto da polícia, escutei aquela explosão. Bum! Agora, eu ainda Tá. fico em dúvida, Cleiton, e queria até aproveitar esse Eu momento. queria Nossa, saber, tão- descobrir tão Tem que quem foi descobrir histórico, quem tá? foi que fez isso, pra você não ficar levando É. essa culpa, né? Direto, A bomba rapaz. relógio foi com o famoso cigarrinho. O que cigarrinho você que colocou. colocaram Dizem que lá. foi com cigarro. né? Dizem que A foi com perícia. cigarro. A perícia disse que Com foi um filtro, cigarro. a perícia. que foi Mas você pegou. não confirma que foi o cigarro, não. confirma Você não porque eu confirma, sei, você eu não Você sabe, não você tava, você nem né? fumava. Nem fumava. Não é verdade, porque Cleiton? Como é que eu pode não não sei fumar? dessas Atleta coisas. aí, ó, o braço Só do sei cara que aí. quando eu cheguei no cursinho, né? Sim. Tava aquele tumulto, a polícia, com o Bosco, os professores vão descobrir quem foi esse canalha. Bolso pedacinho, bolso fez assim. Vamos descobrir quem foi esse canalha. Como é que tá não sei o ele? quê. Isso foi tumulto, viu, amigo? Foi tumulto, não foi? tumulto. Com certeza. Com certeza você não sabe de nada. até Não hoje. sabe de nada até Se eu hoje. soubesse, É verdade. mas eu me propus a procurar. Que Nós só vemos os rumores eu aí. me lembrava, É. eu me lembrava muito a palavra que o padre falava, né? Padre. Seu canalha. Seu calhota. Bati assim na mesa, na verdade, achei de sal. Ele olhava assim, com isso aqui eu não vou dizer mais nada. Mas você... Você, é verdade. Ele dizia um monte de coisa, né, padre? O padre era fantástico, cara. Que saudade que ele deixou. É verdade, viu? viu? Deus o tenha onde ele estiver e eu aprendi muito com ele, muita coisa, viu? O padre, ele me deu uma prova de respeito, a amabilidade e a recepção que eu tive em Caicó se confirmou quando eu retornei aqui para uma homenagem que a associação fez, né, perante a própria federação, e o padre lá estava. Foi um dos homenageados também, né, Najib? Contribuí com isso. Goretti também, Goretti. Tava. E ele pegou nas minhas mãos assim, eu tô me emocionando aqui, né? Porque eu soube ali como o padre gostava de mim, o padre Técio, né? Ele pegou na minha mão assim, olha, você é um grande homem. Deixa, padre, você é um homem muito humano, você é uma pessoa muito pura. Eu queria lhe pedir perdão se eu fiz alguma coisa, o que não me tocou muito, né, Gil? Mas, padre, o senhor não tem que pedir perdão coisa nenhuma.
Se uma pessoa me oportunizou o trabalho, me oportunizou, né, ter uma reputação, né, num nome que ecoa lá em Natal, né? E eu soube como ele gostava de mim. Ele me deu um abraço muito forte, sabe, Najib? Nossa, desculpa, tá? Mas é porque é ingratidão, Cleiton, é uma palavra muito ruim que eu nego no meu dicionário de vida. Entende? E eu sou muito grato por ver você bem hoje, como está, como empresário, um homem, né? E ter me deixado fazer parte da sua vida também naquele momento, né? No judô. Najib também, diga a mesma coisa, sempre me acolhendo na casa dele, me orientando, me deu muito, né? Eu sou um pouco mais novo que ele, às vezes tem sempre alguém que pensa mais que o outro. Ele sempre me deu essa força. Ele disse, Miguel, o padre não gostou disso, não gostou daquilo, não, então vamos consertar. Então, mas eu não achava que o padre só me via, eu achava que o padre só me via do ponto de vista profissional. Né? Alguém que ele tinha ali para dar aula de inglês, ali, dar aula de judô, para o colégio oferecer alguma coisa. Mas ele proferiu palavras assim muito boas, muito bonitas, e eu me senti muito confortado naquele dia. Tive a certeza que ele realmente gostava de mim, né? E aquilo se confirmou. Então, é outra coisa que me marcou muito, sabe? Ter a convivência com ele, com o padre. E ele era uma pessoa muito aberta, uma pessoa muito visionária, né? A visão além do tempo dele. Então, uma pessoa que me deixa um saudosismo assim, muito grande. Entende? E sou eternamente grato ao Colégio Diocesano, a ele, entendeu? A vocês que foram alunos, né? A prova disso foi aquilo que você falou. Estou impressionado com esse número de pretas. Eu estou impressionado com a questão da nossa vivência, né? Naquele momento, né? De passado, de vidas, ali no caso, e ter reencontrado vocês ali, né? Fiquei muito feliz, tá? Você já pensou, eu acho que eu teria tido um troço se tivesse sido na sala do Diocesano, né? Onde a gente começou, né? Entendeu? Isso é brincadeira. Então, foi muito marcante isso também para mim. Boa. Okay? Pessoal, já aí nos finalmente, queria agradecer de verdade por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para poder compartilhar aqui essa experiência. E queria, Najib e Sensei também, Miguel, que vocês aí deixassem aí uma palavra final para quem está nos escutando. Certo. Não, inicialmente, Cleito, direcionado a você, te dar os parabéns pela estrutura que você criou aqui, por esse ambiente maravilhoso que você tem aqui como seu lado empresarial, né? Você está realmente de parabéns. Obrigado. Né? Com certeza é uma estrutura que, aquilo que a gente estava falando aqui antes da gravação em off, é que a estrutura que se tem em Caicó para um ambiente tão competitivo como essa área sua, né? A gente está aqui nesse local e fala, cara, eu não estou em Caicó, né? Pela estrutura, para aquilo que a gente pensa, que muita gente pensa o que é uma cidade do interior. Então, inicialmente eu queria dar os parabéns a você, a toda a sua equipe, a todos os seus colaboradores, né? Hoje se utiliza muito essa nomenclatura, mas são pessoas que mesmo que a gente tem que entender, né? Que mesmo aquelas pessoas que, apesar de serem contratados, mas você pode ter pessoas que você contrata e não gostar de você ou de fazer por você, né? E a gente sempre tem que agradecer e parabenizar todos os que contribuem aonde você esteja, tanto no colégio, dentro de uma empresa, em qualquer local. Eu me lembro bem, outro dia eu assisti hoje, né, internet, e a gente recebe muita coisa pelo Zap, né, falar igual ao outro. Mas outro dia eu achei muito interessante uma história de um cara que durante a Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês viram isso, ele era piloto de avião, tal, e dentro de um momento, acho que na Segunda Guerra Mundial, o avião dele foi abatido e ele conseguiu se injetar e tal, e sobreviveu, passou um tempo, parece que prisioneiro, tal, e depois ele conseguiu vir, hoje é um senhor de idade, e num livro que ele lançou, um negócio lá, chegou uma pessoa, quase da idade dele, e pediu para ele autografar e tal, e o cara virou para ele e falou assim,
que conhecia ele da época. E o cara, aí na conversa, né, a gente serviu tal, ele falou, mas o que você fazia? O piloto que estava autografando, falou, você fazia o quê? Eu fui responsável, eu era o responsável por dobrar o seu paraquedas. Caramba, bicho. Aí o cara lembrou do acidente. Foi, né? E ele falou, cara, então eu tô vivo por causa de você. Já pensou? Porque você Interessante. fez um trabalho dentro de uma Aparentemente corporação, pequeno. né, pequeno, não, ele era soldado. Isso. Ele dobrava o paraquedas, mas aquilo ali fez com que o paraquedas abrisse Abrisse. e ele sobreviveu. É verdade. Né? Então, fazendo uma analogia, né, fazendo uma comparação com a empresa, o colégio, aonde você esteja, tem pessoas que fazem um trabalho que a gente não vê a sua importância naquele momento, mas tem. Então, no colégio, quando eu entro numa sala de aula, que a sala de aula está limpa, eu tenho que parabenizar aquelas pessoas que estão lá para limpar. Né? E aí entra essa ideia da gratidão. Isso. Né? As pessoas esquecem, né, de agradecer ou de demonstrar essa gratidão por todos aqueles que fazem o seu ciclo empresarial ou aonde você esteja, até dentro da sua casa. Né? Então, eu sempre gosto de ter essas referências, porque isso faz a gente, cada dia que passa a ser mais humano. Isso. Que há uma cultura de desumanização. né? Eu até me enrolei aqui agora. Desumanização. Então, a gente tem que lembrar disso. Isso é a nossa base. Né? Então, o que eu deixo, realmente, o que eu vejo é que as pessoas que passam pela gente aproveitem o que a gente fala, Isso. Né? A nossa vida, né? Querendo ou não, a diferença de idade faz com que a gente percorreu caminhos que muitas pessoas irão percorrer. Isso. Então, é melhor você aprender, não caindo no buraco, mas sabendo que o buraco está ali, tomar cuidado pela experiência de outras pessoas. Então, na verdade, eu quero deixar essa mensagem, né? Essa mensagem de agradecer a todos que estão ao seu redor, né? De você realmente ajudar de uma maneira de não esperar retorno algum. Né? Você ajudar porque você quer ajudar. Isso. E aquela coisa que eu ia falar do menininho lá, né, daqueles meninos carentes, né? Um fato muito interessante aconteceu quando a gente estava chegando em Natal para a primeira competição em Natal com esses meninos carentes. Araponga vira para mim e fala assim: Sensei, o mar é grande mesmo? Foi. Aí eu no 11 eu falei, caramba, Araponga, o mar é grande. Nós iríamos lá para Praça Cívica, onde tem o ginásio do DED? Não, é o Palácio dos Esportes. Palácio dos Esportes. A competição ia ser lá. Foi, e a gente ia descer a Salgado Filho, direto. Exato. Quando chegou ali no trevo ali que vai para Ponta Negra, eu falei, ei, motorista, pode ir pela orla. Foi. Aí eu peguei a Araponga, coloquei lá perto na frente do 11 em pé, e eu falei, vai olhando aí. Ele foi olhando. Eu falei, olha o mar aí. Ele, não, Sensei, o senhor tá mentindo pra mim. Isso é o céu. Eu falei, que céu, Araponga? É o mar, é água. Confundiu com o céu. Porque, né, quando você vai chegando ali, dá um nivelamento. Isso, dá um nivelamento. E ele viu aquele azul, achou que era o céu. Aí quando ele olhou aquilo, ele falou, cara, mas Sensei, o mar é grande mesmo. Foi. Quer dizer, isso pra gente é uma satisfação, porque a gente, além de tudo, a gente tirou pessoas que, num determinado momento, quando é que eles iriam ver o mar? A oportunidade. É verdade. E quando chegou lá, eles fizeram a parte dele. Foi. Né? Pessoas que não tinham alimentação, a gente comprava regular, 2, 3 marmitas, divide aí, tem que comer. É verdade. Mas chegar lá e falar assim, sei, posso dar porrada nesses boy mesmo aqui? Eu falei, não, você não vai dar porrada, você vai lutar judô. Você vai lutar judô, é verdade. E o menino vai e sai campeão estadual, né? De uma etapa, vários deles. Então, isso é uma satisfação que vai guardando na gente. Mas, retornando a esse nosso final, né? Eu quero realmente agradecer e parabenizar a oportunidade. É um momento de um bate-papo interessante.
Em outras coisas a gente pode conversar em outros momentos, que você precisar da área. A gente for discutir uma parte mais educacional também, e hoje também eu acho muito interessante, mas é uma satisfação muito grande estar aqui e parabenizar você por toda a sua estrutura, seu empenho, você e seu irmão, né, por criar isso e fazer com que Caicó cresça. Isso. Cresça o crescimento de Caicó também nessa área. Verdade. Isso é muito interessante. Parabéns aí. Obrigado. Isso. Você, Miguel? Eu faço parte das palavras de Najib. Estou aqui. Você surpreendeu ontem, eu me surpreendo também com você. Maravilhoso o ambiente, né? Tá com um trabalho maravilhoso também, muito bem conduzido. Eu já vi, me inscrevi também, né, no canal, né? Estou acompanhando. Vou reforçar os parabéns, as congratulações, porque você está pegando seus colegas que foram do diocesano, hoje estão no mesmo patamar de empreendimento como você, né? Hoje são responsáveis pelo desenvolvimento da cidade. Vocês não são apenas empresários ou meninos de famílias, né? Seridoenses, né? Especialmente de Caicó, que se deram bem, né? Na escolha profissional, na escolha do que fazer. Acho que o profissional restringe muito. A gente hoje vive um universo muito amplo, né? Do que fazer. E vocês são hoje responsáveis pelos avanços de Caicó. Entendeu? Eu diria isso, né? Isso nos orgulha muito, porque como o Padre Técio dizia, né, há um tempo atrás, a gente tem que preparar esses meninos para mudar o mundo. Na verdade, então vocês estão mudando Caicó. Caicó faz parte do mundo, Caicó está mudando de acordo com que o mundo muda. Pode até mudar antes do mundo, né? Também depende de vocês também quererem, né? Então, parabéns pela estrutura, pela empresa grande, maravilhosa, entendeu? Pelo que a gente sente aqui, um ambiente muito acolhedor, muito eu diria, equipado, né, com todos os aspectos. Aquela sala de humanização, como você falou, de descompressão, né? Vamos trazer para o jargão do comercial, né, mesmo. Tá de parabéns, Cleiton. Natal não tem lugares assim. Eu confesso a você. Eu conheço pessoas que são empresárias, mas não se preocuparam, pelo menos não se preocuparam, diga-se de passagem, com o ambiente e pensar no cara que está trabalhando para você. O cara vai para ali, senta um pouco, melhora a cabeça, os ares, volta para a atividade. Entendeu? Isso é muito importante. Esse lado humano dentro do trabalho. Então, parabéns para você. Você está à frente de algumas coisas, né? Isso é muito bom. A outra seria dizer que o pessoal de Caicó vão treinar, seja o que for, mas se puderem ir para o judô, especificamente, vão aprender uma arte que vai moldar você para a vida. Em que sentido? Capacidade de se reerguer. Diga-se de passagem, é um dos únicos esportes que você aprende a cair para você se levantar cada vez mais forte. Por que mais forte? Porque você toma, você levanta. Pô, eu vou derrubar também. Vai lá, vai para cima para derrubar. Né? Aquele sinônimo aquela analogia que o Najib fez aqui, tem tudo a ver. Juntando esses dois conceitos, né? Você olhar por que está caindo, olhar como é que vai derrubar e ter a vontade de fazer. Né? Que eu fui instigado dessa maneira. E aí juntamos os dois e deu certo. Então, coloquem seus filhos no judô, especialmente, mas se quiserem colocar qualquer arte, coloquem. Faço também aqui, reforço o apelo de ver vocês todos antigos montarem o seu grupo social e treinar, entendeu? Acaba com essa coisa de competição, não precisa mais. Vocês precisam agora apenas redescobrir uma nova fase do judô, no ciclo etário que vocês estão. Para mim, eu disse, eu sonhei, quando você saiu, Najib, eu já tive esse sonho de ver você, Delfino, Saulo, Eustáquio, Arthur, os dois Arthur, Muniz e o Diniz, né? O Muniz é complicado. Arthur Muniz Mariz, eu tenho Mariz, é verdade, né? O Arthur vai ser complicado, né, Najib? Preguicite aguda. Mas, de um modo geral, assim, Cleiton, como se tivesse ficado para mim um gap, no caso, né? Tá faltando aquilo ali, sabe? Quando eu penso em Caicó, eu penso, puxa, eu queria tanto ter formado aqueles meninos, né, e tal. E formamos uma parte, queria ter tanto ter formado aquela base. E hoje em dia você não tem mais aquela pressão para ser um faixa preta. É você fechar um ciclo, sabe? E ali botar o kimono, treinar um pouquinho, sabe? Você sei, mas eu vou me machucar, eu tenho trabalho aqui. Não, cara, em contato você tem que fazer o certo. Preparação física, entendeu? Para poder suportar, né? E o treino ser cadenciado, adequado para um master, entende? Hoje existe essa preocupação em você resgatar coisas da sua antiga vivência e criar o seu lifestyle, né? Então, o seu lifestyle pode ser encaixado, Cleiton. Você pode ter um dojo aqui,
dentro do seu próprio estúdio aqui, sua própria empresa. Paz, hoje eu vou descompressar, como você falou, né? Em vez de ir lá para a sala ambiente, você bota o kimono. Ou, alô, fulano, Saulo que é da área de educação física, Tiago, né? Então, também foram judô. Ei, bicho, vamos para cá, vamos treinar um judôzinho aqui de leve aqui e tal, entendeu? Faz o Ticome, faz um chãozinho, entendeu? Ou um jiu-jitsu, está muito em alta, hoje tem muita gente. Eu faço parte do grupo Jiu-Jitsu After 40, no caso, né? Que é depois dos 40, o jiu-jitsu, né? Internacional, um grupo. Muito depoimento legal, cara. O cara que estava arrasado com a empresa, caindo. O cara começou a fazer jiu-jitsu, começou a melhorar tudo na vida dele. Não é uma receita de bolo, mas o cara entende aquela questão que eu te falei do Miyamoto Musashi, na verdade, de enfrentar os desafios. Ter capacidade de entrar em resiliência, né? E você se refazer, se reconstruir. E tem muito depoimento lá, Jiu-Jitsu After 40. Os caras escapam de depressão, os caras escapam de, sabe, não se deixam abater, reconstrói o ciclo de amizade. O que me traz hoje aqui, principalmente, é a amizade que eu deixei em Caicó. Eu agradeço a Deus, agradeço muito, né, ter esse cara aqui, né, sempre aqui né, comigo, aqui do meu lado, e ver vocês aí prosperando, crescendo, se desenvolvendo, na verdade, e, obviamente, se firmando como cidadãos, né, de modo geral. E o recado que eu deixo para finalizar mesmo é que sejamos felizes, né, sobretudo, né, Gil? Sejam felizes. Acho que a gente falou na aula da saudade que ele se referenciou para um tempo atrás, eu também digo mesmo, fazer o que a gente gosta. Cleiton, você está aqui porque você sempre gostou de tecnologia. Desde aquela época, menino, né, dizia, esse boy aí é danado, viu? Você fez aquela TV, lembra? Aquela TV, pronto, lá, exatamente, da feirinha de ciência diocesana. Eu sabia que você ia acabar. Eu já empreendia naquela época. É verdade, já ganhava dinheiro naquela época, é verdade. Os fios, comprar tudo lá, microfone. Então, Cleiton, parabéns, entendeu? Por isso, aquele seu grupo era fantástico, entendeu? E você ia acabar aqui mesmo, entendeu? Acabar não, eu diria fazer um novo começo aqui mesmo, né? Parabéns a você e o Kemerson. Fico muito feliz, tá bom? E assim, só pra gente... E que Caicó invista no esporte também. Porque hoje em dia o esporte, ele tá bombando. Natal hoje está tendo muitos eventos de esporte, entendeu? Ajude a trazer para cá os eventos grandes, sua marca vai se fortalecer muito com isso. Eu espero, né Najib, que você me falou, Najib, vingue, viu? Com certeza. Acho que vai ser muito bom para muitos nichos dentro da sociedade caicoense, com certeza. Só fazendo um adentro do que vocês comentaram aí sobre, ninguém faz nada só. Não. Então, assim, o meu time, a minha equipe, os meus colaboradores são pessoas que, fora da curva, são pessoas completamente diferentes. Uhum. A cultura aqui é justamente esse de ajudar. Isso. Né? Então, assim, pela experiência que eu já tenho, né, a gente vem formando novas pessoas e que eu tenho colaboradores de 15 anos, de 14, de 12, de 10. Então, são sempre pessoas que acreditam no que a gente faz. Isso. Né? Nós somos uma empresa certificada GPTW, que é a melhores empresas para trabalhar no Brasil. Que legal, Cleiton. Então, assim, algo diferente a gente está fazendo. Claro, então, tudo isso é graças a certeza. eles. Então, aqui deixar essa mensagem aqui para vocês. Que bom. Nossos colaboradores, viu? Que hoje estamos colhendo o que estamos colhendo mediante ao esforço de vocês. Então, eu queria deixar esse depoimento aqui. E também, irmão, agradecer a vocês por ter dedicado esse tempo em poder compartilhar um pouco da história do judô, a história de vocês, a importância de tudo que vocês fizeram. Em nome aqui eu vou me titularizar aqui, né? Em nome aqui do judô. Claro, né? claro. Fui De fundado fato lá atrás, de fato é verdade, né? de fato é. Agradecer imensamente a vocês por todo o empenho, força, dedicação que vocês sempre teve, certo? E agradecer aqui, pessoal, a vocês por estar assistindo esse podcast aí. Eu acho que foi um dos mais longos que a gente já fez. É verdade. Conversa pelos cotovelos. É verdade, viu, Cleiton? Com certeza, né? Agradecer a todos vocês por ter escutado a gente aqui até agora, né? Isso. E compartilhe, né, esse vídeo, né? Se inscreva no nosso canal, Polo de Mídia Vigo. Isso. Polo de Mídia Vigo. E até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Fica com Deus, viu? Um abraço, galera. Valeu. Muito bom.